Agradecer ao companheiro Adilson, que é o responsável pelo convite dessa reunião, e saudar aqui ao nosso pastor Alessandro, saudando aqui a vários companheiros, aqui o Milton Rossi, lá presidente da comunidade Bairro de Fátima, quero saudá-lo aqui, saudando o nosso presidente do PDT, a Nilza, ao companheiro Pedro Paulo, que organiza as reuniões para nós, o pastor Wellington, que está aqui, quero cumprimentá-lo também, cumprimentar a Cláudia, né, Cláudia, que está aqui, saudar a todos que estão aqui presentes, a todos vocês, quero aqui agradecer e dizer o seguinte: eu estou vindo ao Vargas porque os companheiros estão me chamando de poder fazer uma prestação de contas. Eu tomei posse do mandato de deputado federal, tem exatamente vai fazer 6 meses, tem 5 meses e 10 dias, e eu tenho lá, dentro das minhas limitações, tenho feito o meu trabalho, e eu gostaria muito não de ficar aqui falando o que eu tenho feito, mas eu vim aqui muito mais para ouvi-los, né? De repente para ouvir alguma sugestão, ouvir alguma crítica, de repente a minha postura como parlamentar, alguma posição que eu tenho tomado e de repente os companheiros acham que não está muito correta, e gostaria de abrir a palavra para ouvir os moradores, algumas perguntas que tiverem, e posteriormente eu irei responder. E, com certeza, aproveitarei para poder falar um pouco daquilo que a gente tem introduzido no mandato do deputado federal. Porque a gente pensa que o papel do deputado é só trazer verba para o município. Esse é um dos papéis, né? Mas o deputado federal tem a obrigação de estar voltando os projetos importantes para a nação. E nós estamos vivendo um momento muito crítico no país. Inflação alta, desemprego, e sem contar que estamos vivendo também um momento de uma crise política sem precedentes, com muita denúncia de corrupção, né? A gente tem observado isso com muita frequência, setor Petrolão, Mensalão, e aí o nosso papel naquela casa de leis é fiscalizar, apresentar projetos de leis, e eu gostaria muito de ouvir os moradores, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, o companheiro Nivaldo vai abrir a fala, e posteriormente eu voltarei a responder. Também irei falar um pouco do exercício do nosso mandato lá em Brasília. Por aqui, pastor, você sabe que uma das grandes demandas lá hoje é exatamente projetos de leis que estão tramitando naquela casa que visam desconstruir a família, né? E semana agora mesmo nós ganhamos por um voto na Comissão de Seguridade Social e Família, da qual eu faço parte, porque um parlamentar lá conhecido, o BBB, ele queria desapensar o projeto relacionado a legalizar o aborto, né? E aí nós conseguimos ganhar por um voto de diferença. Então a gente mostra que há muita divisão nesse processo, né? Então acho que nesse momento, além dos debates importantes do país, nós também temos lá um debate importante em relação à construção e o fortalecimento da família e da vida, que é extremamente importante. Deixa agora abrir aqui a palavra. Obrigado aqui pela atenção. Mais uma vez, eu quero apresentar pela comunidade, nosso deputado federal Sérgio Galvão, aqui para ouvir vocês, moradores. Portanto, vai ser aberto, então, um espaço agora para que você possa fazer a sua pergunta, a sua sugestão também, seu questionamento. E lembrando que eu peço que os companheiros fiquem atentos à pergunta, né, que for feita, para que você não repita a pergunta que o companheiro já fez, tá bom? Assim a gente faz o aproveitamento melhor desse tempo para a nossa reunião. Já convido aqui o companheiro Arlindo, né, para a primeira pergunta. Os próximos, por favor, só erguer a mão, o microfone vai até você. Companheiro Arlindo. Só você. O Dr. Sérgio Vidigal, eu gostaria de saber o que o senhor poderia fazer para nós lá em Brasília. Tocante à aposentadoria, né, sabe? Sobre a aposentadoria, nós que somos aposentados. Pensando e outra. Próxima pergunta, Júlio. O senhor pode chegar aqui. As pessoas podem falar que está perto mesmo. Lembrando mais uma vez, gente, olha só, próxima pergunta aí é só levantar a mão. Isso, próxima aí, Pedro. Depois de Júlio. Boa noite a todos. Doutor Sérgio, a gente está tendo dificuldade em relação à saúde, né? A gente tenta marcar exame, a gente não consegue, está uma dificuldade danada aqui na Sérgio.
Eu queria saber do senhor o que o senhor dá para fazer para ter a gente aí em relação a isso. Obrigado, hein? Próxima pergunta. Boa noite. Sérgio Vidigal, complementar o que eu estava falando ali, a respeito de exames. A pessoa está esperando aí, fica 3, 4, 5 meses esperando a resposta de fazer um exame para marcar uma cirurgia. E a gente fica morrendo, a pessoa fica morrendo de dor, esperando resultado de cicatraria, de saúde, para dar uma resposta de um exame para fazer, uma ressonância magnética, tudo isso, e a gente fica morrendo aí, esperando a vontade da secretaria. O que poderia estar fazendo nesse momento? Isso, próxima pergunta, gente. Olha só, quem quiser só levantar a mão, é rapidinho, muito simples, fácil. Você pode fazer a sua pergunta aqui, sua sugestão ao nosso deputado federal Sérgio Vidigal. A gente veio aqui mesmo para ouvir os moradores da comunidade. Mais alguma pergunta? Isso. Pedro, lá. Pode falar o nome. Próximo, já fique atento, por favor. Nome e a pergunta. Boa noite, eu sou a missionária Luzia e gostaria hoje de estar fazendo a pergunta para o nosso deputado Sérgio Vidigal. Boa noite, seu Sérgio. Eu sou moradora do bairro Novo Porto Canoa e gostaria de saber em relação à escola para os nossos filhos. Estamos necessitando de escola no bairro Novo Porto Canoa, necessitando de creche, porque os nossos filhos têm que assumir, nós temos pais que têm que assumir a responsabilidade de pagar transporte escolar e nosso salário é o mínimo do mínimo. E muitas das vezes deixamos de se alimentar melhor para que possamos estar pagando transporte escolar para os nossos filhos. Então nós temos espaço que dá para fazer escola. E eu falo em nome do bairro Novo Porto Canoa, uma escola já para os nossos filhos. Muito obrigada, boa noite a todos. Mais alguém, por favor, para Newton Voss, próxima pergunta. Boa noite. Eu sou de bairro de Fátima, mas eu vou falar em nome do município da Serra, né? Porque a gente é serrano aqui e a gente tem que falar da Serra. Ô Sérgio, você acostumou lá em Esmal, quando você foi prefeito, de muita obra na nossa comunidade. Hoje nós estamos sofrendo, hoje nossos bairros estão abandonados, tem algumas obras que são verbas federais, né? Estão aí paradas, abandonadas, e a gente quer saber o que está trazendo para nós aqui para a Serra. Mais uma vez, quero convidar você, morador, tem alguma pergunta para fazer, esse é o momento, a oportunidade, só levantar a mão, o microfone será levado até você para que você faça a sua pergunta. Bom, não tendo, então vamos... Cláudia, vamos lá. Ela despediu agora. Próxima pergunta. Alguém para fazer pergunta, por favor? Vamos então para as respostas, né? Se tiver outra área, sem problema. Se alguém resolver, né, ele faz novamente. Tá, vamos então ouvir agora para as respostas. Vamos ouvir nosso deputado federal Sérgio Vidigal. Eu queria, antes de mais nada, dizer que tem alguns temas para serem discutidos. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer, nós estamos discutindo a reforma política, a reforma eleitoral, a redução da maioridade penal. São projetos que estão sendo tocados em Brasília, que estão sendo discutidos. De repente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma sugestão, eu também estou à disposição, porque nós estamos marcando para poder fazer a prestação de conta do mandato, quando terá 6 meses de mandato, fazer uma prestação de conta com todo o material daquilo que está sendo feito lá no nosso mandato. Tem assuntos, pastor, que é muito polêmico, né? Eu acho que a redução da maioridade penal é um assunto polêmico que nós estamos discutindo, né? A questão da reforma política é um assunto polêmico, a reforma eleitoral. Agora, com a medida provisória, que vocês devem ter observado, que o governo federal encaminhou para a Câmara para poder o trabalhador reduzir 30% da carga horária, reduzir 30% do seu salário. Né? Então tem alguns projetos que eu estou tramitando naquela casa que são extremamente polêmicos. Tem o Pacto Federativo, que é a rediscussão dos recursos dos estados e municípios e também as novas atribuições do estado e município. Então, se tiver alguma pergunta quando for responder nessa área, pode ficar à vontade de fazer a pergunta, que eu estou à disposição também para respondê-la.
Em primeiro lugar, eu gostaria muito, assim, eu preciso me formar, porque eu tive o privilégio de ser eleito deputado federal, né? Deus me permitiu, ao Espírito Santo, que eu fosse o mais votado do Estado, e a Serra me permitiu que eu fosse o mais votado da história da Serra. Então, tudo isso para mim é um motivo de orgulho e satisfação, e ao mesmo tempo também é um motivo de muita responsabilidade, porque a gente está debatendo problemas nacionais. Eu sei que às vezes a obra, a falta do médico, tudo isso incomoda, né? Mas não tem nada que incomoda mais do que desemprego, inflação alta, né? Isso que mais incomoda. O Brasil hoje está com 8 milhões e 100 mil trabalhadores desempregados. E isso até o mês de maio. A previsão até o mês de junho é que nós chegamos a 10 milhões de brasileiros desempregados. E quem é que está sendo mais demitido? Trabalhadores de menor qualificação e menor salário. Construção civil, agricultura, comércio, serviço. Você deve observar no bairro de vocês e já tem muita loja que está fechando. Já tem gente que botou a placa de aluga, sei lá, porque não consegue mais tocar. Isso, infelizmente, está no país inteiro. E, evidentemente, eu acho que esse é o nosso grande desafio. Lógico que eu tenho certeza que muitos estão preocupados da pergunta local. Eu também entendo isso. Mas o que não resolver em nível nacional acaba impactando o nível local. Né? O desemprego impacta todos nós. Né? A inflação impacta todos nós. Né? A corrupção impacta todos nós. Né? Então eu queria já iniciar dizendo que a primeira medida que eu tomei como deputado federal foi assinar a CPI da Petrobras. Né? Eu assinei a CPI da Petrobras e assinei também a CPI do BNDES, que está para ser instalada daqui mais uns dias. E eu participo lá de 12 comissões. Eu sou membro da Comissão de Educação, da Comissão de Seguridade Social e Família, sou vice-presidente da Subcomissão de Saúde, sou relator da Comissão de Obras Paralisadas, sou membro da Comissão de Redução da Moralidade Penal, sou membro da Comissão do Pacto Federativo, sou membro da Comissão de Viação e Transporte, estou tocando o projeto que discute a violência no trânsito e suas consequências para a sociedade. Sou membro da comissão que está discutindo um projeto que chama-se a reforma fiscal da educação, para analisar a aplicabilidade dos recursos da educação, a forma que aplica. Então, tem várias comissões que estou participando e eu quero deixar bem claro que tem algumas perguntas aqui que fazem relação ao município e eu não gostaria que ninguém ficasse aborrecido comigo, porque eu não quero discutir muito o que está acontecendo na Serra. Porque a população fez opção, e eu vou respeitar, e talvez eu seja a pessoa menos indicada para poder falar a gestão da cidade da Serra. Né? Porque eu não sou indicado para isso. Né? Eu acho que isso cabe à população avaliar. Né? E a vida é assim. Agora mesmo lá em Brasília, eles estão querendo aprovar o impeachment de Dilma. Eu, particularmente, entendi o seguinte: o impeachment é um instrumento legal, desde que você comprove realmente que houve irregularidade por parte dela. Se não comprovar isso é golpe. Né? E nós não podemos, na verdade, de ser oposição por ser oposição. Eu acho que o papel nosso nesse momento é todo mundo contribuir. Porque se quem está lá no Congresso não ajudar a contribuir na hora de votar, quem é que vai sofrer, que está sofrendo, é a população de renda menor. Né? Tanto que já fechou no Brasil 300 concessionárias de carro. O carro popular parou de vender, mas o carro de alto custo continua vendendo muito, porque quem tem, né? Esse não perdeu nada. Até porque, como a taxa de juros aumentou, para ele ficou até bom, porque ele agora aplica o dinheiro dele, ele corre juros, né? Não precisa nem trabalhar. Né? Então, assim, é um país que nós estamos vendo muita desigualdade. Então, assim, eu tenho as perguntas aqui, eu não gostaria muito de aprofundá-las na pergunta. Antes de começar a falar sobre isso aqui, eu queria lembrar que tem
o movimento, porque a Serra tem um negócio interessante, e todos nós sabemos disso, que o movimento da Serra, ele é muito retrógrado. É um movimento de querer difamar as pessoas, de querer mentir. Esse é um movimento retrógrado na cidade. O movimento de querer tirar proveito em cima de desqualificar as pessoas. E o pessoal andou falando aí que eu não coloquei nenhuma emenda para o município da Serra. Né? Na verdade, o parlamentar ele coloca a emenda exatamente no final do ano, porque é quando discute o orçamento. Mas esse ano teve um negócio interessante. Quando nós chegamos no Congresso, o orçamento desse ano não tinha sido aprovado ainda. E aí permitiu que os novos parlamentares pudessem ser contemplados, cada um com uma emenda de 10 bilhões de reais. E aí, dessas emendas de 10 bilhões de reais, nós colocamos, eu também não podia votar só para a Serra, porque eu votei uma parte para os hospitais filantrópicos. Nós sabemos muito bem que Santa Casa de Misericórdia, Evangélico, né, são hospitais das clínicas, são hospitais que atendem a população do SUS, né, e precisa de recursos. Então eu botei 2,5 bilhões para os hospitais, né, o Evangélico, Santa Casa, o Hospital das Clínicas, botamos para Promate, botamos para vários hospitais, inclusive para o hospital até lá de Santa Teresa, né, que é um hospital também que atende a população de renda baixa com muita dificuldade. Os outros 2,5 bilhões da saúde, o que eu fiz? Prefeitura de Vila Velha me solicitou uma parte, Prefeitura de Cariacica, porque ela queria abrir um PA dela lá que está fechado, né? E botei para a Serra R$1 milhão para o Hospital Mário Silva. Por quê? Porque logo que eu assumi, tinha um movimento dizendo que ia fechar o Hospital Mário Silva. Né? Tem um movimento que ia fechar. Eu coloquei dentro do Hospital Mário Silva, fui até o governador e falei para o governador que nós precisamos transformar o Mário Silva, e ele entendeu isso, num hospital de centro de especialidade, lá para fazer um médico especialista, para ter os exames lá, e lá mesmo para ter cirurgias eletivas. Porque o maior problema nosso aqui hoje não é as cirurgias de urgência, é a cirurgia eletiva. O paciente vai fazer uma cirurgia de hérnia, ele fica 6, 8 meses, um ano, e daqui a pouco a hérnia dele encarcera, aí vai ter que ir para urgência para fazer a cirurgia. Né? Assim, hérnia, vesícula biliar, tem pessoas que estão com pedra visível há mais de anos, esperando marcar o exame e marcar a cirurgia. Então, eu pedi ao governador que estava botando recurso do Hospital Mário Silva, eu vou colocar mais recursos no Dória, porque eu quero o compromisso do governador de que ele transforme o Mário Silva no centro de especialidade médica, no centro de exame diagnóstico de média e alta complexidade e também nas cirurgias eletivas. Nós sabemos que tem muitas mulheres, fazer a cirurgia de varizes hoje é uma dificuldade, e é uma cirurgia simples, porque são cirurgias de 48 horas e o paciente já está de alta. Então, por essa razão que eu coloquei o recurso do Hospital Mário Silva, com esse compromisso do governador para transformar o hospital num hospital de centro de especialidade e atendimento de cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas são aquelas que não são urgentes. São aquelas que o médico te espera, mas você não consegue vaga, né? Às vezes cirurgia ortopédica, né? Que são cirurgias eletivas. Então eu queria só lembrar das minhas emendas. E botei 3 milhões para a Serra para drenagem e pavimentação. Como eu já fui prefeito da cidade, o que nós fizemos? Eu tomei a iniciativa de botar via governo do Estado, porque o que diz na hora que você bota a emenda? A emenda tem que ser provocada. Se não provocar, depois você tem que ter um projeto. Se não tiver um projeto, o dinheiro você perde. Como eu não fui provocado pelo município, eu peguei minhas emendas, botei 3 milhões no Estado, botei 1,5 milhão para complementar a drenagem e pavimentação do bairro, lá Parque das Gaivotas, que é um bairro que foi feito já uma grande parte da pavimentação, não tem, e a outra metade eu coloquei para fazer a drenagem e pavimentação do bairro Balneário Carapebus. Eu acho que muitos que conhecem, é um bairro também que uma parte foi feita, nós temos até o nosso mandato, outra parte está lá para poder fazer. Coloquei 600 mil reais para a cultura aqui na cidade, porque eu entendo que cultura também é um instrumento de tirar o jovem da rua, é um instrumento de você valorizar, detectar os talentos, e coloquei 600 mil reais para o esporte. Então, do valor eu coloquei 5 milhões de reais para a Serra e botei 400 mil reais para o município. Estou lembrando isso porque antes de eu já distribuir emenda, já estavam falando que
eu não trago nada da Serra. E eu quero lembrar que alguém aqui pode gostar da Serra como eu, mas gostar mais do que eu duvido, porque eu abri mão de cuidar da minha família para cuidar da Serra. Né? Meus filhos cresceram, né? E tem um amigo meu aqui que me lembrou que ele é filho de um sargento, mas ele está aqui, e eu falei com ele, não fale dele, eu conheci ele quando ele era garoto. Eu falei, não fale a sua idade, eu falei com ele, pelo amor de Deus, não comente sua idade aqui, porque a sua vocação eu já estou velho, né? Mas eu quero lembrar que eu jamais deixarei de botar na justificação. Essa semana mesmo você tem uma bancada e eu coloquei na LDO, pelo Paulo, para que a gente possa priorizar na LDO a implantação do aeroporto de cargas do município da Serra. Como que isso é importante? Porque isso gera emprego para as pessoas. Você tem que entender que o trabalhador ele não pode viver de favor. Ele não pode viver de que alguém deu uma cesta básica, ele tem que ter a vara para pescar. Não é verdade? Ele tem que ter a vara para pescar. E aí nós estamos trazendo para a Serra o aeroporto de cargas, que vai gerar emprego, que vai gerar riqueza para a cidade, vai gerar para o Espírito Santo também, é verdade, né? E para que a gente possa também aumentar os investimentos do município dentro da cidade. E as outras duas emendas que eu coloquei para a Serra, uma é para que o governo federal aumente os recursos para manter o custeio da saúde da atenção básica. Hoje aqui na Serra, talvez pouca gente sabe, na Serra hoje tem quase 100 médicos cubanos. Você imagina se tivesse os médicos cubanos na Serra. Se a saúde não está boa, você imagina se os médicos cubanos não atenderam. E tem um programa de estratégia da família que nós temos que ampliar. E eu até falei há pouco tempo lá na Comissão de Educação e Saúde, porque não justifica o governo federal pagar R$10 mil a um médico cubano, né? Ele não recebe, coitado, mas vai para Cuba o dinheiro, né? E aí a prefeitura tem que pagar alimentação e hospedagem, e ao invés do governo federal poder repassar R$10 mil para cada médico da estratégia da família, porque com certeza a prefeitura não conseguiu contratar os seus profissionais. Então nós colocamos na LDO uma emenda para poder ampliar os investimentos no custeio da atenção básica, e a outra emenda que eu coloquei, que ela é extremamente importante, nós estamos discutindo aí redução de moralidade penal, e no Brasil nós temos que acabar com esse processo que tem que fazer lei só para combater efeito. As leis têm que ser feitas para combater as causas. E a causa da violência praticada pelo menor, no fundo, se a gente analisar, ele é vítima de todo o processo. Ele é vítima, ele não teve direito ao acesso à educação, ele não teve direito ao acesso à saúde, ele não teve direito à moradia, sem contar com essa questão familiar, né? Que às vezes o pai está no lugar, a mãe está no outro, o filho está sendo criado por uma terceira pessoa, né? E nós colocamos uma emenda para começar a implantar na Serra escola de tempo integral, começando da educação infantil e passando para o ensino fundamental. Então, foi essas propostas que nós fizemos lá. Ontem, inclusive, eu preparei as emendas para poder a gente estar encaminhando. Agora eu vou responder aqui as perguntas. O senhor Arlindo perguntou sobre a aposentadoria. Senhor Arlindo, o governo federal apresentou duas medidas provisórias, a 664 e a 665. A 664 versava sobre seguro-desemprego e a 665 era sobre mexer no mecanismo de benefício dos aposentados e pensionistas. E o nosso voto foi contrário, inclusive nós apresentamos uma proposta, a bancada do PDT com mais a bancada do PTB, para poder retornar o fator previdenciário, para acabar com o fator previdenciário, desculpa, para poder a soma de idade com o trabalho, 85 anos para a mulher e 95 anos para o homem, para ele poder receber a aposentadoria integral. E também apresentamos uma emenda para que o aposentado também tenha o mesmo reajuste que quem tem o salário mínimo. Porque hoje é diferente. O salário mínimo, o reajuste dele é maior do que o reajuste do aposentado. Então nós aprovamos da Câmara, foi para o Senado também já aprovou e teve saído para a sessão, para a sanção da Presidente da República. O Júlio conhece bem sobre saúde, né, Júlio? O Júlio já conhece bem, você da área de saúde, né?
realmente saúde é um desafio. E aquilo que eu falei, o que eu estou podendo fazer é exatamente colocar a emenda para o Dório e colocar uma emenda para poder ampliar o recurso para custeio da atenção básica dos municípios. Porque o papel do município é a atenção básica. O papel do governo do Estado é a especialidade médica, os exames de média e alta complexidade e a rede hospitalar. Isso é competência do governo do Estado. Então, nós colocamos na emenda, na LDO, e colocamos uma emenda de valor que vai vir do Hospital Dório Silva. Eu queria falar um pouquinho mais sobre saúde, porque eu sou membro que está discutindo o Pacto Federativo. O que é Pacto Federativo? Hoje a distribuição dos impostos é desigual. É desigual. Por quê? Porque quem fica, nós moramos no município, trabalhamos no município, geramos riqueza no município, mas quem fica com a maior parte dos impostos é o governo federal. Depois o governo estadual e o governo municipal, que fica com a menor parte. Né? E com o passar do tempo, o que está ocorrendo? Está ocorrendo é que se cria mais atribuições para o município, sem criar mecanismo de receita. Por exemplo, na educação. A educação tem uma proposta do Plano Nacional de Educação de cada ano ampliar o salário do professor, que eu acho corretíssimo. Corretíssimo. Inclusive, tem duas metas. Uma meta é para ampliar o salário do professor de educação básica e outra meta é para criar um plano de carga e salário do professor de educação básica no Brasil inteiro. Um plano unificado. Né? Eu concordo plenamente, porque o professor que dá aula lá em Alto Rio Novo, ele tem que ter a mesma qualificação do que o professor que dá aula aqui na região metropolitana. Isso é igual o médico. O médico que trabalha lá no interior, ele tem que ter o mesmo conhecimento que o médico que trabalha aqui. Então ele não pode ter salário diferenciado, ele tem que ter o mesmo salário. Então nós aprovamos agora de que quando já passar 60% do FUNDEB no novo piso do professor, o governo federal faz a complementação do salário do professor. Isso já foi aprovado na reunião do Pacto Federativo. Na área da saúde, o que nós fizemos? Talvez pouca gente saiba. O município é obrigado a aplicar 15% na saúde. O governo do Estado é obrigado a aplicar 12% do orçamento na saúde. Sabe quando o governo federal é obrigado a aplicar na saúde? Não tem nenhum valor de obrigatoriedade de aplicação. Nós colocamos uma emenda que o governo federal também seja obrigado a aplicar 12% do seu orçamento na saúde. Então, propostas do Pacto Federativo com certeza vai ajudar. Na educação, por exemplo, a Mara é diretora de escola, a Mara sabe que hoje a merenda escolar, o governo federal passa 30 centavos por prefeitura para o estado da merenda. Só que você vai fazer merenda de centavo nunca, né? A merenda hoje não custa menos que R$2. E aí a complementação é feita pelo estado e do município. Nós apresentamos uma proposta para poder atualizar o valor da merenda escolar por aluno e a correção ser feita pelo NPC, que é extremamente importante, né, para poder o município continuar dando merenda de qualidade aos seus alunos. Fizemos isso com a merenda e fizemos também com o transporte escolar. Nós também ampliamos o valor do transporte escolar para que, em vez dos pais terem que ficar pagando o transporte para o aluno da escola pública, ele seja feita pela municipalidade. Então, são duas propostas também que foram aprovadas na reunião do Pacto Federativo. O senhor Albertino falou sobre a saúde, mas sobre isso eu até que respondi a sua pergunta sobre a questão das cirurgias, né, eletivas e do exame de média complexidade e especialidade. Nós botamos recursos lá no Dório, com o compromisso do governador de implantar esse programa dentro do Hospital Dório Silva, porque hoje no Dório não é mais o hospital de porta aberta. O hospital de porta aberta hoje é o Jair Santos Neves. Né? É ele que atende urgência e emergência, não é mais o Dório Silva. A missionária Luzia, né? Sobre a questão da escola e da creche. Eu quero uma missionária que, assim, eu fui prefeito 3 mandatos na terra. E como é que a gente trabalhava? A gente trabalha uma coisa chamada orçamento participativo. Tá. Pois não.
nós que nós estamos necessitados, principalmente nossa comunidade de Eldorado, estamos necessitados daquele olhar que você tinha por nós aqui. Tá? Então, eu vim aqui deixar a nossa, enquanto equipe de infância feliz, do CMEI, enquanto gestora da unidade, agradecer o tempo que você teve conosco. Enquanto diretora, que eu sou representante do CMEI aqui da CIVIT, o quanto o senhor nos atendeu, nos respeitou, nos recebeu, e nós não estamos tendo isso, e isso está fazendo muita falta. Então, nosso coração está apertado. Queremos muito a sua volta, por favor. Tá, e com relação, eu estou até com um documento aqui, que é ele que tem olhado por nós com relação ao projeto de lei que dá direito, né, aos pedagogos a terem 2 cadeiras no município. Hoje um pedagogo que tem uma cadeira em um município, né, ele pode vir para cá e trabalhar aqui, mas se ele for pedagogo 2 vezes aqui e na Serra, é proibido. E o nosso deputado está aí trabalhando por isso. Está trabalhando por isso. E aqui está um documento de representantes dos diretores, como eu sou aqui da comunidade, sim. Como eu sou moradora aqui da comunidade, né, a diretora Thelma deixou comigo e como representante do CMEI aqui da CIVIT. Tá? Ontem nós tivemos uma reunião com os representantes das comunidades, que foi muito bacana, onde também, é até bom que temos comunidade aqui de Eldorado, para vocês estarem cientes, que de 126, né, Mara? 115 diretores terão que sair. Somente 5 poderão permanecer, que foi nos tirado o direito de se candidatar novamente. Então, hoje nós nos preocupamos, não é voltar para o chão da escola, sabe, deputado? Porque eu sou professora e eu volto sem problema nenhum, porque eu amo a educação. A nossa preocupação é quem vai assumir essas escolas. Quem vai realmente comprar a briga dessas comunidades? Quem realmente vai estar capacitado? Porque hoje um diretor de escola ele tem que ter gestão escolar. E se ele não tiver e não for capacitado, como que vai ser? E será que nós vamos ter 100 e poucos diretores para assumir as unidades de ensino? O senhor acredita que teremos? Só com a eleição. E temos que ter critério. E aonde não tiver, gente, vai ser indicado. E essa indicação é que muito nos preocupa, porque ela tanto pode ser favorável para a comunidade, como ela pode também, desculpe a palavra, ser um pau mandado. E aí, quando eu sou subordinado, deputado, não tenho preocupação nenhuma de falar porque eu sou estatutário. O máximo que pode fazer é me tirar do cargo de diretor. Diretor passa, professor eu sou. Então não tem preocupação nenhuma não, de filmar, de mandar, não tenho problema nenhum com isso não. Volto para a sala de aula sem problema nenhum. Que isso aí ninguém vai tirar não, porque eu fui eleita pela comunidade, mas eu estatutário porque eu passei pelo concurso. Então nós temos a nossa preocupação com isso. Não é que não queremos ser mais não queremos ir para a sala de aula, mas nós nos preocupamos com aquilo que já foi um direito. E até onde está sendo essa gestão democrática? Até onde a comunidade tem o direito de entrar dentro das escolas e saber como anda um cadastro de reserva e as necessidades da unidade de ensino? Será que uma pessoa indicada ela vai poder fazer da mesma forma? E isso nós tínhamos, tá? Como éramos recebidos, nosso fórum de diretores era muito bem recebido pelo Dr. Sérgio. Várias vezes alcançamos muitos objetivos. Os que não foram alcançados é porque de fato não foram, infelizmente não foi permitido, não foi, né, em tempo. Mas eu sei que ele tem batalhado muito com a educação. E aí eu quero agradecer em nome dos diretores, né, e os líderes comunitários que estão satisfeitos com a gestão que está ocorrendo nos bairros, também
se proporam ontem, foram lá, participaram, querem saber mais e queremos o senhor com a gente também. E nós sabemos que o senhor tem voz. Tá certo? Obrigada. Quero agradecer aqui a nossa diretora Andréia, né? E dizer, Andréia, que o Plano Nacional de Educação PNE, a sua meta 18 ou 19, ela garante a gestão democrática. Então, o que a Serra fazia desde 96 e que agora que o governo federal, que a PNE reconheceu que ela é importante, porque se não fosse importante eu reconheceria, e ela não diz em nenhum momento o limite que pode ser candidato. Ela diz que a gestão tem que ser democrática. E a Serra foi um negócio tão interessante, que nós aprendemos também com vocês, que a gente não fez somente a eleição. Quando a gente faz a eleição, faz um levantamento do professor que quer ser diretor, ele faz um concurso, depois ele faz uma prova, isso. E depois da avaliação, ele está liberado para disputar a eleição. Então, assim, aquilo que o país está avançando, né, infelizmente, esse modelo é um modelo que não é o modelo que hoje se preconiza no país, né? Hoje é a democracia, né? Porque eu tenho o direito de escolher quem vai ser o diretor que a escola que meu filho vai estudar, né? Não é verdade? Você sempre falava o seguinte: quem tem que tirar para colocar diretor é a comunidade, né? Como a comunidade faz na ADG, seu prefeito, seu vereador, ela põe e tira quem ela quer, não é verdade? E assim tem que ser também o diretor de escola, de CMEI, porque se ele não tiver autonomia, ele não vai poder cobrar da Secretaria de Educação aquilo que está faltando na sua escola, porque ela falou, de repente pode alguém fazer agora um cadastro de reserva para botar somente os aparelhados, né? Porque não tem mais um cadastro de reserva, o cara pode lá, então isso é um risco muito grande. Mas eu creio que vamos ter sensibilidade aqui para poder rever essa questão, né? Porque nós estamos avançando no mundo e a Serra não pode retroceder o que o mundo está avançando. Eu queria aqui, para encerrar aqui a pergunta da missionária, que ela falou sobre a escola e a creche. O Adilson era presidente da Associação de Moradores aqui do bairro Novo Porto Canoa. E nós tínhamos um modelo que chamava orçamento participativo. O que é isso? Não dá para fazer todas as obras ao mesmo tempo, a comunidade está escolhendo o que é prioridade, né? E a comunidade, a princípio, tinha escolhido a prioridade de fazer a drenagem e pavimentação das ruas, não foi? A primeira obra foi essa. Depois escolheu como prioridade a escola e a creche. Eu licitei a escola, né, mas eu saí do mandato, né, e a creche, eu não somente licitei as creches, como também eu fiz a captação de recursos. Então, a creche, eu não sei em que pé se encontra, mas a creche do bairro, desde que eu saí, tinha sido licitado e eu deixei os recursos do Caixa para fazer 13 creches na Serra. 13 creches na Serra, né? Eu posso até falar quais são as 13. Novo Porto Canoa, Parque das Gaivotas, o bairro Nova Carapina 2, Zé de Chieta 2, Colina, são vários bairros, né? Central Carapina, Jardim Carapina, né? Exerceu o Centro da Serra, deixamos aqui, inclusive, estava junto o CMEI aqui no bairro. Eu deixei licitado o CMEI e deixei licitado uma praça chamada Praça da Juventude, né? Aqui no bairro. Inclusive, nessa obra tem até um teatro, né? O recurso foi até o emenda da Sueli, do deputado Sueli, de 3 milhões de reais. A empresa que ganhou a obra, se não faz não, foi Milano, ganhou as 2 obras, não é isso? Tanto da creche. Agora, a da escola, eu não sei qual foi a empresa que ganhou a obra, né? A escola eu só licitei porque era também a segunda prioridade da comunidade. O Milton perguntou sobre
Nilton perguntou sobre as obras de recursos federais, eu acho que eu já falei, né, sobre a questão das obras, queria até falar um pouco mais. Eu até falei com o rapaz da imprensa agora, que falou assim, olha, estão dizendo que você não vai mandar dinheiro para a Serra, porque você tem problema com o prefeito. Eu falei, eu não tenho problema com o prefeito, até porque eu apoiei o prefeito em 2004 para prefeito da Serra, todo mundo testemunha disso, então não tem problemas com ele, né? E eu não tenho nenhuma dificuldade de conversar com ele, né? Agora eu não posso conversar com quem não queira conversar comigo, eu tenho que respeitar a posição de cada um. Então, Nilton, eu quero colocar o seguinte, antes de sair da prefeitura, eu deixei de citar, e aí eu tenho que agradecer a Sueli, o recurso em caixa, a obra do Hospital Materno Infantil. Deixei 25 milhões. Assinei no dia 25 de outubro de 2012, que o dinheiro entrou no conta da prefeitura. Eu já tinha perdido a eleição de prefeito. Eu duvido o político que perdesse a eleição, que ele ia assinar para o dinheiro chegar, para poder o seu sucessor fazer alguma coisa. Assinei 25 milhões de reais. E aí, esse Júlio de Condomínio estava cobrando a prefeitura a lentidão da obra, porque são 49 milhões ao todo. 25 está no cofre, os 24, evidentemente, vai chegar quando a prefeitura executar os 25. Tem uma contrapartida do município, é verdade, tem contrapartida, mas essa é uma obra federal. A outra obra federal também que eles estão questionando é a obra lá do Riviera, da Arena Cultural do Riviera, que também o recurso está no caixa. A outra obra que eles estão cobrando para acelerar é a obra do desassoreamento do Rio Jacaraípe, que também está na listagem deles. E a quarta obra, que também nós deixamos, que estão cobrando para acelerar, que está atrasada, é a obra da recuperação do córrego Laripe, lá em Vila Nova de Colares. Então tem uma série, então essas obras federais que foram licitadas na minha época, os recursos foram deixados no caixa, não é dinheiro meu, é dinheiro do governo federal que nós captamos, e está lá, e a Sueli me ajudou muito, na época era deputada federal, está lá para a prefeitura está fazendo as obras, o recurso do governo federal, né? Tem algumas obras também de imposta que o governo federal está liberando, né? Uma coisa que o governo federal liberou para a Serra, e nós não tínhamos na época, era aluguel social. Aluguel social no passado, a gente pagava com dinheiro da prefeitura. Aluguel social hoje é pago com dinheiro do governo federal, né? Então, só para poder lembrar que o governo federal ele tem estado presente e tem duas obras grandes da Serra, que eu não sei como é que está a situação, que é a obra da ampliação ali, quem vem de Jacaraípe para o terminal de Laranjeiras, que é o corredor exclusivo de ônibus, né, que é uma obra também que foi pego de financiamento, né, dinheiro dado, né, e uma que é da BR, onde faz o viaduto para ligar Zé de Chieta ao bairro Parque Residencial Laranjeiras. Né? Então essas obras são obras do governo federal, e aqui eu estou dando uma crítica, todos os projetos foram feitos na nossa época, quando eu tive o privilégio de ser prefeito da cidade da Serra. Eu não sei se alguém gostaria de perguntar alguma coisa mais sobre esses temas que eu estou colocando aqui, não sei se alguém tem alguma pergunta, né, sobre a redução da maioridade penal, porque eu queria, Soró, tudo bem? Eu queria até justificar para vocês, porque saiu no jornal os deputados que votaram contra a redução da maioridade penal. E eu sou um político que eu tenho convicção. Eu só faço aquilo que eu tenho certeza que é bom para a população. Não vou fazer média, porque esse negócio temos que lembrar que nós fizeram um movimento para crucificar Jesus Cristo. Depois viram que era tarde. Eu não quero participar desse movimento que, em vez de resolver o problema, vai criar um problema maior. Eu não sou contra que a gente penalize menores que cometem infração. Não sou contra. Até porque no Brasil tem um estatuto, que eles falam que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele já garante que penalize de 12 a 17 anos. Já está garantido no Estatuto. Por que não faz? Porque esse Brasil não se cumpre lei, né? Esse país rico não vai para a cadeia, né? Quem tem olho azul, você não vai encontrar na cadeia, vai ser difícil, né? Vai pegar os sujeitos bem moreninhos da nossa cor assim, né? E está enchendo os presídios brasileiros, que tem escolaridade até a 5ª série primária, né? Então,
Por que eu não votei nisso? Porque a proposta nossa era diferente. A nossa proposta, e que o Senado aprovou, e vamos aprovar na Câmara, Pedro, era o seguinte: vamos aumentar as penalidades ao menor que comete alguns crimes, que eles chamam de crimes hediondos. Porque de 12, 13, 14, 15, 16, 17, ele pode matar alguém? Pode assaltar? Pode, né? Pode. Então, quando você resolve o modelo de obra de 16 anos, você não está resolvendo um problema, você está criando mais um problema. Nós precisamos de combater as causas. E aí era só mexer no estatuto. Agora mesmo botaram a pena, o Senado aprovou a pena de 8 anos para o menor que comete crime hediondo. Porque um menor, 8 anos no sistema prisional, isso vale mais do que 20 anos para um adulto. Né? Agora não podemos trabalhar só pensando em penalizar, nós temos que recuperar. Nós sabemos muito bem quantos menores aí são vítimas de abuso sexual dentro de casa, são vítimas de violência dentro de casa, né? Quantos menores que são abandonados pelos seus pais, quantos menores que não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à saúde. Então nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Então, por essa razão que a minha proposta é exatamente a proposta de você criar penalidade, mas também combater as causas. Por exemplo, a proposta nossa, Pedro, é que nos bairros onde tem população com alto índice de vulnerabilidade social, que o governo comece a colocar educação integral. Porque um aluno custa R$800 para estudar o dia todo. Você sabe quanto que ele custa para ficar lá no sócio educativo? R$8.000. 800 na escola o dia todo, 8.000 no sistema. Se for para o sistema prisional nosso, que o sistema prisional brasileiro não deve recuperar ninguém, não. O sistema prisional brasileiro é a faculdade do crime. Hoje, os maiores facções criminosas do Brasil estão dentro do presídio. PCC, Comando Vermelho, eles lá de dentro comandam o crime aqui fora. Lá de dentro comandam o crime aqui fora. Então, e comando de 12 a 17 anos. É exatamente isso. Então, o que ocorre? Por que nós vamos aumentar a penalidade de quem usa menor? Tem que aumentar a pena de quem usa menor. Vamos criar pena também para o pai que não acompanha seu filho e deixa seu... Tem que criar pena também. O pai, por que o menor vai pagar pelos erros do adulto? Né? Então, por essa razão que eu não votei favorável à redução da modalidade penal, porque o que eu defendo é solução do problema. Eu vou dar um exemplo aqui, para tirar a carteira de motorista, pastor Alessandro, o que diz o Código de Trânsito? Tem que ser imputável. Você, ao reduzir para 16 anos, você está transformando 16 anos em imputável. Ele pode tirar a carteira de motorista. Nós temos 6 milhões e 100 e poucos mil jovens no Brasil de 16, 17 anos que estarão aptos a ter carteira de motorista. Aí eu pergunto a vocês, tem um pessoal aqui que é do Sindicato dos Rodoviários. O maior causa morte hoje, a que mais mata jovens de 18 a 29 anos, chama-se acidente de trânsito. É a maior causa de morte, mata 50 mil pessoas por ano em acidente de trânsito. Mas a maior participação é de jovens de 18 a 29 anos. Quando você diminui para 16, olha bem, o que nós podemos ter de mais pessoas morrendo no trânsito? Né? E a segunda é sobre os crimes sexuais. Hoje no Brasil, 18 anos, se prostituir não é crime não. Né? Não é crime. Mas 16, 17 anos, isso chama-se exploração sexual. Isso é crime hediondo. Você ao reduzir a maioridade penal, você está liberando para quem tem 16 anos possa se prostituir. Né? Pode se prostituir. Então a população, coitada, ela está acreditando no que está ouvindo, mas não está sabendo o que está acontecendo. Né? Pode se prostituir. E aí o que é mais grave ainda, Josias? O que diz? Que você, ao abusar com uma menina de 14 anos, tá vendo? Isso é estupro de vulnerável. Pena está de 20 a 30 anos. Com a aprovação da lei, fica só menor de 12 anos. Né? Porque a transposição de 2 anos para menos. Então eu não poderia votar num projeto que eu tenho convicção que ao invés de acabar com a violência, ia estimular mais a violência, ia estimular mais a impunidade, ia estimular mais a desigualdade,
Né? Então não poderia votar dessa forma. Eu quero votar da forma que de fato penalize, mas que também combate as causas. Né? Isso é fundamental. Então, por essa razão, quem viu de repente, eu não tenho nenhum problema, ele fala assim, Sérgio, não vai lá na feira hoje não, porque você não vai. Não, eu vou sim, né? Por que não? Eu não fiz nada errado, eu não cometi nenhuma coisa que fosse ruim para a sociedade, coitada, é que está entendendo errado o que eles estão falando lá. Né? Isso chama-se populismo penal. E eu quero deixar mais longe aqui. Quem conhece a Lei Maria da Penha? Conheceu a Lei Maria da Penha? O que a lei, já foi lá algumas vezes, o que diz a Lei Maria da Penha? Né? Que ele penaliza homem que agride mulher. Com a Lei Maria da Penha reduziu a agressão à mulher? Não. Porque não reduziu, muito pelo contrário, até aumentou. Porque o país é de impunidade, o Brasil não precisa de lei, o Brasil precisa de educação. Não é verdade? Eu falei com o pastor lá da Câmara, que ele era quem pastor, até a Bíblia orienta que tudo é pela educação. Eu falei, Provérbios 22:6, o que ele fala? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e até envelhecer ela não se desviará dele. Está na Bíblia como é que você educa, né? Como é que você... Está na Bíblia. Então nós não podemos esquecer da educação. Então essa foi a razão que eu não votei daquela forma, porque eu não quero ser amanhã corresponsável de uma coisa. Eles botaram lá que vai criar presídio para garoto de 16, 17 anos. Esse país não tem presídio nem para adulto direito, tem um monte de gente que vai parar de prisão e que não consegue botar. Vai criar presídio para 16, 17 anos. Quer dizer, o maior índice de HIV, de AIDS no Brasil está dentro dos presídios, gente. Vamos pegar essas crianças que são ainda, né, e vão violentá-las. Nós temos que ter responsabilidade com isso. Né? Então, e sabe o que recupera na vida? Amor. Amor é que recupera. Ontem, não sei se o pastor chegou a ver, eu cheguei em casa de Brasília, estava passando um programa de Gugu. Aí ele estava passando sobre um rapaz que era dependente químico, que vivia na rua, cometia pequenos crimes, e uma senhora veio e queria ajudá-lo para ir para uma clínica. Na hora que ele abraçou o menor, o rapaz chorou. Será quantos anos ele não recebeu um abraço? Né? Quantos anos ele é tratado como animal? Isso é igual animal. Se a gente trata o cachorro batendo, ele vai estar sempre arredio. Se a gente trata com carinho, é diferente. O ser humano não é diferente, nós somos iguais. Nós somos iguais nesse aspecto. Então, por essa razão, que eu não votei, porque eu não quero ser corresponsável por uma coisa que não vai dar certo no país. Existe uma lei chamada Lei Seca. Todo mundo conhece a Lei Seca, né? Não pode beber e dirigir. Só que quando respeita a Lei Seca, quando o cara sabe que tem uma blitz ali na frente. Se não tiver blitz, meu amigo, né, ninguém respeita a Lei Seca. Né? Então, o que esse país precisa é de investir na educação. É o que nós precisamos. Né? E olha que nós gastamos dinheiro para poder tratar de quem é acidente de trânsito. O país perde 60 bilhões por ano com acidente de trânsito. Não só com acidentado, mas com reflexo também, que ele não vai poder trabalhar mais, vai ser uma mão de obra produtiva, sem contar com as mortes, que essa não tem como voltar. Então, por essa razão, eu queria até explicar, aproveitar o momento, sobre a reforma eleitoral. Vocês estão acompanhando aí, a reforma, o que foi aprovado, a grande maioria eu votei contra, porque eu defendi que não podia botar dinheiro mais de empresa em campanha eleitoral. Eu acho que tem que ser o dinheiro que já é o recurso que já é do fundo partidário, que o partido recebe, e a contribuição de pessoa física, até para que as pessoas possam concorrer de igualdade de condição. Porque sempre quem tiver mais dinheiro vai ter mais facilidade de ser eleger do que quem tiver menos. Isso é natural, né? Isso é natural. Então, nós votamos contra isso, né? A questão do mandato de 5 anos. Por que eu votei contra? Porque botou o mandato de 5 anos para prefeito, para governador e para presidente, vai ser reeleição. Mas para deputado estadual, federal, vereador, é 5 anos e tem direito à reeleição. Como é que uma lei serve para um, serve para outro? Tinha que estabelecer também, acabar o número de reeleição para poder, para deputados também. Já que vai para renovar, vamos renovar todo mundo. Então, assim, essas coisas, eu votei contra tudo isso, votei contra não acabar com a coligação, porque a pessoa hoje
vota no candidato, daqui a pouco o outro ganha a eleição sem saber nem quem é o outro. E às vezes o outro não é nem gente muito boa. Um voto de um, ele elege o outro. Né? Então eu tinha votado para acabar com a coligação, então assim, reforma eleitoral, algumas coisas boas passaram, a eleição agora vai ser só 45 dias de campanha, não é mais 90. Né? 35 dias para poder os recursos. Televisão, vocês vão ter que ficar aguentando o político 45 dias mais, vai reduzir para 30, e o tempo que ele fica na televisão também será reduzido. Então, isso é o lado bom, né, da população, não vai poder, mas de qualquer forma, é importante que a população acompanhe a política. Porque quanto menos gente acompanha, mais a chance de se errar. Né? Então, assim, sobre essa reforma eleitoral, eu queria aproveitar o momento, agradecer a presença de cada um de vocês, dizer para cada um de vocês que eu tenho um compromisso. Minha mãe faleceu no ano passado. Minha mãe fez um ano, agora dia 10 de junho que ela faleceu. E minha mãe me ensinou o correto para viver. Então eu quero dizer que eu só entro e saio pela mesma porta. Eu fui vereador da Serra, eu fui deputado estadual, fui prefeito 3 vezes. No terceiro mandato tentaram me difamar, porque a mentira tem tempo de validade, né? Mentira não dura a vida toda, tem tempo de validade, tentaram me difamar. Chegaram até uma vez, eu estava lá na Bolívia, representando o Ministério do Trabalho, dizendo que eu tinha sido preso. Não sei se alguém chegou a ver isso em televisão, né? Você viu? Pois é. Então, tentaram difamar, falaram que o problema meu é que eu não sabia governar, e o tempo é o melhor remédio. Que eu gastei o dinheiro da campanha, todo da campanha dos serviços, se a Prefeitura Serra não tem recurso, né? E o tempo está aí para mostrar. Né? Eu não quero que as coisas ruins aconteçam, porque é na cidade que eu moro. Eu posso falar que eu moro na Serra, que meus filhos moram na Serra, que minhas noras moram na Serra, que meus netos moram e estudam na Serra. Eu duvido político que já foi prefeito da Serra poder falar o que eu falo. Que os filhos dele estudam na Serra, que os netos estão na Serra. Eu posso falar, porque eu vim da Serra com respeito à cidade. Não precisava de mandar de deputado para sobreviver. Eu sou médico, não vou ficar rico nunca, mas sou trabalhador, consigo sobreviver. Eu vim para cá para ser médico da cidade. Mas a palavra diz que o homem traça os planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu virei deputado, prefeito, sou muito grato à cidade, porque a cidade me fez ser conhecido. E eu fico feliz porque eu sou conhecido do estado inteiro, quando eu chego num lugar, cidade de Galvão da Serra. Né? Então, eu fico muito feliz com isso, porque a cidade me deu a oportunidade de ser reconhecido. Não fiz tudo que a cidade precisa, porque eu sou um ser humano, sou sujeito a erro e acerto, é assim, mas uma coisa eu fiz. Se eu errei, não foi por falta de fazer. É verdade que o pior do que errar é não fazer. Né? E nós, e com todo o respeito dos adversários, que a Serra é uma outra cidade hoje não adianta querer falar a Serra é outra cidade. Né? Hoje nós somos respeitados, hoje nós somos reconhecidos, hoje nossos imóveis valem dinheiro, né? Tem valor. Né? Hoje as pessoas que criticavam a gente, que moravam em Vitória e Vila Velha, que falavam você é serraque, até mexiam com a gente. Hoje estão vindo morar na Serra do Moço aqui, porque aqui é um bom lugar de se viver, um bom lugar de morar. Então, esse é um motivo de orgulho para todos nós. Então, eu quero colocar que eu me sinto muito orgulhoso com o mandato de deputado federal. Nunca fui deputado federal, é a primeira vez. Estou me esforçando para poder dar o melhor de mim. Né? Não é uma tarefa muito fácil, 513, você não consegue aprovar tudo que você quer sozinho, né? Tem que ter a maioria, não é uma tarefa fácil. Mas eu estou lá me esforçando e quero dizer para vocês o seguinte, que enquanto eu estiver lá, eu honrarei o meu mandato, honrarei a minha cidade e o meu estado. Ninguém vai dizer que o Vidigal está lá, votou uma coisa que é ilegal, que o Vidigal está lá, votou uma coisa que não atende a população. Eu lembro muito bem, contando aqui a história da Serra, falaram que meu pai era dono da EGURB. Vocês já ouviram falar isso? Já ouviu? Já ouviu, né? Já falaram que o meu filho é dono da Mosca, né? Que Sueli mora em Brasília, eu moro aqui, estamos morando em casas diferentes,
não é isso? Tudo isso já falado, né? Mas nada é melhor do que o tempo. E eu acho isso um absurdo, sabe por quê? Porque a gente tem que estar preocupado com a figura do político, tá certo? O que ele está fazendo, e não gastar energia para querer difamar as pessoas. Porque se você quer que sua estrela brilha, trabalhe, não queira apagar do seu vizinho. Dá para brilhar as duas no mesmo lugar. Dá para brilhar as duas no mesmo lugar. E deixe que as pessoas façam o reconhecimento ou não. Então, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês. Vou fazer a prestação de conta do meu mandato, vou fazer um material, porque é muita coisa que Deus está me permitindo fazer lá em Brasília, né? E eu quero ter o privilégio de mostrar à população aquilo que está acontecendo, porque não é o valor da emenda é muito pouco para aquilo que a cidade precisa. É muito pouco, é muito pouco. Nós precisamos de muito mais do que isso. Nós precisamos que o cidadão tenha dignidade, que tenha direito de emprego, que tenha salário digno. É isso que nós precisamos, né? Que tenha acesso à saúde, que tenha acesso à educação. Né? Isso é muito mais importante do que ficar fazendo favor de ordem pessoal. Então, eu quero aqui agradecer, muito obrigado a presença, uma boa noite a todos, que Deus possa abençoar a vida, continuar abençoando a vida de cada um de vocês, e que a gente continue orando. Aí eu estou achando graça, né? A gente fala assim, meu irmão, ore por mim, não é assim que a gente fala? Ore por mim, não é assim, pastor? Né? Mas a gente continua orando, não é pela serra não, a gente continua orando pela gente mesmo, só porque Elias, quando Elias estava no Monte Carmelo, e ele não tinha nenhuma nuvem no céu, e ele estava orando para chover, e ele pediu o pessoal para jogar o restinho de água que ele tinha lá no altar, né, para que a chuva viesse. Enquanto o pessoal estava descendo, subiu e desceu 7 vezes o morro, ele estava lá embaixo fazendo o quê? Orando. Ele não pediu para o povo orar, não. Ele orou. Então, gente, a gente pede para orar pela gente, mas a gente também tem que orar um pouco pela nossa vida. Muito obrigado, um abraço e boa noite a todos. A toda a comunidade, aos moradores. Obrigado, pastor Alexandre, obrigado pela força, pelo apoio, cada liderança, cada companheiro. Obrigado pela presença. E é claro, você pode acompanhar todas as ações do mandato do nosso deputado federal Sérgio Vidigal também na internet. Você tem a nossa página no Facebook, deputado federal Sérgio Vidigal, e também o site da internet www.sergiovidigal.com.br.